E hoje então a gente vai fazer um projetinho aqui em Python sobre visualização de dados com o tema natalino. Então, para quem não me conhece, eu sou o André Cunhoche e esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre ciência de dados, sobre transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. Bom, só mais um recado aqui, a gente tem o nosso clube de membros aqui do YouTube, então para quem se interessar, sai vídeo exclusivo para todos os membros toda semana aqui no canal, então se quiserem dar uma conferida, eles ficam aqui listados, tá? É R$ 4,99 por mês e ajuda muito aqui no meu trabalho, beleza? Então agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, então primeira coisa, eu tava tentando achar um tema aqui que fosse sobre coisas de Natal aqui, né? Porque a gente tá bem nessa época de final de ano e também que tivesse a ver com ciência de dados. Aí eu encontrei esse gráfico aqui que vocês estão vendo aí e eu achei ele muito interessante porque ele falava sobre os filmes de Natal, que é muito comum nessa época aqui. E esse gráfico, como vocês podem ver, ele é o gráfico de bolhas, que tem bastante informação. Então eles condensaram muitas informações aqui nesse gráfico. Eu achei bastante interessante. Eu fui atrás do dataset, encontrei o dataset, eu vou deixar listado aqui no primeiro comentário para vocês. Ele está lá no Kaggle, então é só você baixar e depois que você baixar eu já vou mostrar aqui para vocês como é que você faz para a gente começar a analisar. Então se vocês quiserem acompanhar junto aí, é super fácil de fazer assim, para baixar os dados, né? Eu ainda não fiz o gráfico, então eu vou fazendo aqui com vocês da forma que eu geralmente faço as coisas quando eu não sei. Eu vou aprendendo e vou fazendo e já vou aplicando aqui na hora, tá? Então, como vocês podem ver, a gente vai usar aqui o Google Colab, que eu já usei aqui algumas vezes. Ele é super fácil porque ele já tá tudo pronto para você usar, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para quem não conhecer, mas é só você procurar aí Google Colab no Google mesmo, que vai ser super fácil de você achar. Aqui em cima, então, coloquei aqui o nome que eu quero, né? O filmes de Natal, tal. E aqui ele já está no formato de notebook. Então vai ser super fácil da gente começar a codar aqui. O gráfico em si, a gente vai ver como é que a gente vai poder fazer. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, antes de fazer o gráfico, é importar o nosso dataset. Então, depois que vocês baixaram lá o arquivo, ele vai ter esse nome aqui, ó, Christmas Movies. Eu acho que ele já vai vir com esse nome. E aqui no Google Colab, quando vocês criarem esse novo notebook aqui, então, no Google Colab, só dando um passo anterior, na verdade, né? Então, é só você vir aqui, ó, arquivo, novo notebook. Aí ele já vai abrir essa tela aqui para você e aí você pode mudar aqui o nome de cima ou não. Eu recomendo colocar um nomezinho aí para você identificar depois, tá? Depois que você faz isso, a gente já tem que colocar aqui o nosso arquivo com os dados. Esse é um problema, assim, não é um grande problema, tá? Mas, assim, sempre quando você abrir o Google Colab, você vai precisar dar o upload aqui dos seus dados. Então, ele não fica armazenando dados de todo mundo, tá? Então, é só a gente arrastar para cá, ó, o Christmas Movies. Aí ele dá o aviso aqui que próxima vez que você abrir, você vai ter que fazer isso de novo. Aí dá um OK. Beleza, ele já subiu aqui nossos dados. E aí, é o seguinte, a gente vai primeiro analisar os dados e depois a gente vai fazer analisar assim, a gente vai fazer uma análise breve, porque o objetivo de hoje é só fazer a visualização, tá? Então não vamos entrar muito detalhe não, assim, do dataset como um todo. A gente vai pegar as variáveis que a gente quer usar, vai limpar elas e vai fazer o gráfico. É isso que importa pra gente hoje, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada como é que a gente vai criar esse gráfico. Tem uma biblioteca que chama Plotly, ou sei lá, é Plotly, tá? E ela tem umas visualizações muito legais e elas são mais interativas. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Então é super simples, a gente digita no Google lá só Plotly Bubble Chart, que é o nome do gráfico que a gente quer construir, que é o Bubble Chart ou gráfico de bolhas. Aí a gente entra nessa página aqui do próprio Plotly, tá? Da própria biblioteca. Aqui tem a documentação dela, como é que a gente faz para usar. E vocês podem ver aí que é bem interessante que já tem uns exemplos, ó, já tem esse exemplo aqui de gráfico de bolha criado pela própria documentação aqui para dar de exemplo, tá? Então o que a gente pode fazer é copiar isso aqui, ver quais são os parâmetros que ele coloca aqui dentro, como é que funciona, e depois a gente vai criando o nosso próprio em cima disso, tá? Então, a primeira coisa é a gente importar então o Plotly Express, né? E vamos fazer exatamente o mesmo exemplo dele para ver se está funcionando, tá? Então, primeira coisa que a gente faz é importar, beleza. E desse exemplo aqui, eles têm um dataset já criado, né, do próprio
plot para dar de exemplo mesmo. Então eu já importei o dataset deles aqui, coloquei em formato de data frame. Deixa eu só dar um head, e o head a gente consegue visualizar as primeiras linhas, tá? Então tem o país, o continente, o ano, a expectativa de vida, olha que interessante, ó. Nossa, população, tal, são dados bastante interessantes aqui. E aqui a gente já pode fazer o plot desse gráfico, que é só, na verdade, eu só estou copiando e colando por enquanto, tá? Porque a gente só vai ver como é que ele funciona, tá? Então vamos ver se ele vai criar aqui, se está funcionando tudo bonitinho. E criou muito legal aqui, eu gosto desse gráfico aqui, que ele é muito visual, assim, ele fica bonito e ele é bastante informativo. Porque, ó, cada bolinha aqui, cada cor dessas bolas aqui, ela vai corresponder a um continente. O tamanho das bolas aqui está representando a população. Então tem um monte de informação aqui. Mas beleza, a gente vai usar isso aqui para o nosso exemplo lá do nosso dataset. Beleza? Então, só vi que está funcionando. Já vou até... Deixa eu ver, deixa eu tirar essa... Eu vou apagar essa aqui. E essa aqui eu vou apagar porque depois que a gente vai usar. Então, tá funcionando tudo certo e a gente vai precisar exatamente do Plotly. E aqui eu já vou importar uma outra coisa, que é o Pandas, porque a gente vai precisar do Pandas, import Pandas SPD. A gente vai precisar do Pandas para a gente fazer a limpeza e as análises iniciais ali do nosso dataset. O Pandas já está importado, vocês estão vendo aqui que no Google Colab eu não preciso ficar fazendo as instalações dos pacotes, eles já estão todos instalados aqui e é só, na verdade, a gente importar eles. Se a gente fosse fazer localmente, a gente ia precisar ficar instalando e tal, ia ser um pouquinho mais chato, né? Mas também funciona. Tem sempre os prós e contras, né? E aí com Pandas, para a gente fazer a importação dos nossos dados agora, é super simples aqui. Então eu posso colocar num data frame aqui com o nome de DF Filmes. E aí para importar é só para ler os dados, né? A gente faz um read CSV, porque é o formato que ele tá. E aqui a gente coloca o nome do arquivo. Aí para ficar mais fácil, eu só dou um Ctrl C aqui. Ctrl V, .csv, beleza. Para ver se está tudo certinho, a gente pode dar um head primeiro para ver as primeiras linhas do nosso data frame. Então aqui, ó, que ele tem? Ele mostra, tem o título do filme, rating, runtime, IMDb rating, que é esse aqui que a gente vai querer fazer, né, que a gente vai querer usar, Metascore, tal, tem um monte de coisa aqui, dados interessantes, número de votantes, né, de votos que cada filme recebeu para ter esse rating aqui final. E o gênero que a gente vai usar também para fazer a divisão lá das cores das bolas. Beleza? Então, olhamos aqui como é que estão as informações iniciais. Então, tudo isso aqui, o que a gente pode fazer? Vou fazer mais uma coisa aqui, que é vou usar o DF Filmes e vou fazer um info, que ele vai mostrar as informações principais aqui das variáveis que a gente tem. Então, no total, a gente tem 788 linhas, tá? Desse nosso dataset aqui. E aqui ele mostra quantas linhas são não nulas, né? Então, por exemplo, o título, todos os filmes aqui, eles têm um título. Ele tem, no total do nosso data frame, tem 788 linhas e a gente tem 788 dados não nulos, ou seja, não tem nenhum dado nulo para título. Outra coisa que a gente vai usar aqui é o gênero. O gênero tem um filme só que ele tem um gênero faltante aí. Outra coisa que a gente vai usar é o rating 749. Tem coisa aí que tem filme que não tem rating. Então isso aqui a gente vai dar uma olhada também. E outra coisa que a gente vai usar é o ano. 780 dados não nulos, ou seja, tem 8 dados faltantes aqui para o ano. Só que a gente vai passar de um a um agora rapidamente aqui para a gente já ir fazendo o quê? A limpeza dos nossos dados para depois fazer o plot, beleza? Então, como no nosso gráfico a gente não quer nenhum dado faltante lá, já vou adiantando aqui para vocês que nesse nosso caso aqui a gente vai eliminar os dados que a gente não tiver, beleza? Porque não são tantos assim também e porque a gente quer um gráfico que fique mais limpo ali no final para a gente. Tá? Mas a ideia vocês vão pegar e vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem também. Então, a gente pode abrir uma nova célula aqui e colocar como limpeza dos dados. E aí, isso aqui ele fica como texto.
E é legal aqui porque se a gente clica nesses botãozinhos aqui, ó, de cima, ele abre uma nova seção. E essa nova seção, depois eu posso abrir subseções aqui, e aí ele fica mais fácil da gente organizar o nosso notebook, tá? Então, coloquei aqui limpeza dos dados, e aqui eu posso gerar uma nova seção, uma nova subseção, na verdade, porque eu vou analisar primeiro o rating aqui, ó. Ele tá como float, tá? O rating. Então, a gente pode colocar aqui IMDb. E aí, agora sim, a gente começa a analisar essa variável. Para analisar essa variável, a gente pega aqui o def filmes e põe o nome da variável na frente. Eu posso pôr um ponto e a variável, já que a nossa variável não tem espaço, não tem caractere especial, tal. Ou eu posso fazer isso aqui também e sem o ponto. Aí, se eu rodar isso aqui, ele vai mostrar o nosso resultado aqui, o que tem dentro dessa nossa variável. Então, são os ratings, né? É isso que a gente vai mostrar no nosso gráfico também. Vai ser um dos eixos lá que a gente vai usar. E aqui vocês estão vendo que os últimos aqui eles estão com os dados nulos, tá? Como assim? Então, lembrando, como a nossa ideia aqui é montar esse gráfico e aprender a utilizar ele, não vou me importar muito aqui com esses dados nulos, tá? Então, o que eu vou querer fazer, na verdade, aqui é pegar esses dados nulos e não usar eles. Então, a gente pode fazer duas coisas aqui. Vamos ver quantos que ele tem. A gente já viu lá em cima, só que mostrando aqui para vocês, a gente pode usar o isNull. Opa, maiúsculo não, é isNull. O que ele faz? Ele vai mostrar para a gente se é verdadeiro ou falso, se aquele dado é nulo. Então, vocês lembram que aqui no final os dados eram todos nulos, então eles estão todos como true aqui. Se eu colocar um sum aqui na frente, ele vai somar todos os que são verdadeiros, tá? Então a gente tem 39 dados que são nulos. Aí, como são 39 dos 700 e poucos lá, 788, eu vou eliminar eles aqui porque eu não quero nenhum dado faltante para esse nosso caso aqui, beleza? Para fazer isso, como é que a gente pode fazer? Ó, então, lembrando, é verdadeiro e falso, né? É verdadeiro para quem está com dado faltante. Se eu coloco isso entre colchetes aqui e o nosso data frame aqui antes de abrir o colchete, o que a gente está falando? A gente quer só que retorna o nosso data frame mesmo, né, os dados do nosso data frame, quando essa condição aqui de dentro for verdadeira. Ou seja, ele só vai retornar aqui os dados do nosso data frame quando forem dados nulos. Se eu rodar isso aqui, ele vai mostrar o nosso data frame, e para todos os dados de IMDb Rating, ó, são todos nulos. Só que a gente quer o contrário disso, a gente quer retornar só os dados não nulos. Aí para isso a gente coloca um till aqui na frente que a gente pega justamente o contrário. Fazendo isso, a gente está pegando só o IMDb Rating que está preenchido. E isso a gente pode colocar num novo data frame que eu vou chamar de df filmes limpo. df filmes limpo, porque todos os dados limpos a gente vai colocar nesse data frame novo que a gente está criando, beleza? Com relação ao IMDb, agora a gente sempre vai trabalhar com esse df filmes limpo e a gente pode colocar vamos ver a informação aqui. Aqui tem que estar todos, ó. Então, agora sim, beleza. Então a gente tem 749 linhas e todas elas, ó, preenchidas com o IMDb Rating, beleza? Outra coisa que a gente vai usar aqui é o gênero. Então, o gênero, vamos lá, vamos para o gênero. Aí, o que eu faço? Eu vou criar uma nova subseção aqui. Aí, para colocar uma nova subseção, eu ponho dois jogos da velha, aqui, dois hashtags, né? E eu vou colocar aqui o gênero. Para fazer isso, vamos primeiro analisar como é que está construído esse gênero. Primeiro eu quero ver quais são os gêneros únicos que a gente tem. Para isso, a gente faz aqui, assim, ó. Eu escrevo gênero aqui, que é o nome da nossa variável, e eu posso colocar o unique para dar uma olhada quantos gêneros únicos que a gente tem. É uma porrada, não vai dar para a gente usar todos esses daqui. Claramente não vai dar para usar. Então, porque vai ficar muito bagunçado lá. Mas você pode ver o que acontece. Por que ele tem tantos assim? Porque ele, na verdade, ele não deveria ter tantos, mas ele tem alguns gêneros, só que um filme, por exemplo, ele pode ter
mais de um gênero. Então esse primeiro aqui, ó, ele tem comédia, drama e romance. O outro é só comédia. Aí no outro aqui é comédia, family e musical. Todo tem mais de um tem mais de um gênero aqui. E aí ele fez várias combinações entre esses poucos gêneros que tem, tá? Ó, family, fantasy e musical. Então, como é que a gente pode fazer? A gente poderia fazer de algumas formas aqui, só que o que eu tô pensando, a gente pode sempre pegar a palavra que vem, o primeiro gênero que está descrito para aquele determinado filme. A única coisa é que talvez muitos deles a gente vai pegar só o comédia, porque talvez esteja escrito em ordem em ordem alfabética? Ou não, deixa eu ver. Short, comedy, family. Não, então não tá em ordem alfabética, então beleza. Não vamos ficar enviesado em pegar sempre o comédia quando tiver o comédia. Então, por exemplo, ó, nesse último aqui, nesse um dos últimos aqui, ó, short, comédia e family. Não tá em ordem alfabética. Então, beleza, nesse caso a gente vai pegar o short, que eu não sei o que é short, na verdade, que é esse tipo de filme, esse gênero. Vou fazer isso. Então a ideia vai ser o seguinte: a gente cria uma nova coluna de gênero, de primeiro gênero, e a gente sempre vai pegar a primeira palavra que tiver no gênero ali. Aí como é que a gente vai fazer isso? Também não sei ainda. Mas vamos pensar aqui. O gênero ele é um objeto e eles são strings e cada gênero aqui ele está sendo dividido um do outro por vírgula. Então a gente vai sempre pegar o gênero que tiver em primeiro se a gente dividir por vírgulas cada string, tá? Então a ideia aqui agora é a gente fazer o def filmes limpo, né? A gente pode pegar o gênero. Vamos pegar só o primeiro aqui pra gente ver qual que vai ser a nossa abordagem. Ó, colocando zero aqui, a gente tá pegando a primeira linha. E aí, pegando essa primeira linha, a gente vê que é uma string e ele tá sempre separado, ele tá sendo separado aqui por vírgulas. Aí, se a gente faz o seguinte, ó, se a gente usa o split ele separa a nossa string quando tem espaços no padrão. Então, ele sempre está separando nos espaços. Você pode ver que esse primeiro aqui, ele ficou com a vírgula, esse segundo aqui ficou com a vírgula, né? E ele tá sempre, porque ele está sempre separando pelos espaços. Só que se a gente colocar aqui um vírgula aqui, a gente vai ter a separação das strings pelas vírgulas. E como a gente quer só o primeiro, se a gente colocar o zero aqui, a gente vai pegar o primeiro valor dali. Então, ó, para pegar o primeiro, a gente fez isso aqui. E aí a gente pode colocar isso. Eu não sei se essa deve ter alguma forma mais simples de fazer, mas essa foi a única que eu pensei agora. A gente vai fazer isso para todos as linhas que a gente tiver. Vamos colocar Silent for, não tem problema aqui porque ele não tem tantas linhas assim, ele vai fazer rapidinho. Então a gente pode fazer um for i em range do tamanho desse nosso data frame que a gente tem. E o que a gente vai fazer? Pegar sempre o nosso gênero de i, né, que é a nossa etapa do loop que a gente tiver, vai fazer um split aqui e vai pegar sempre o primeiro valor. E aí eu vou colocar esse valor aqui, o genre, eu vou colocar isso aqui dentro de um genre, primeiro genre, e a princípio eu só vou dar um print pra gente ver se ele tá fazendo de forma certa, tá? Só pra gente ver se ele vai fazer certo. Eu vou rolar isso aqui e vamos ver se ele vai fazer os prints de todo mundo. Tá legal. Beleza. O que ele deu de errado aqui? Ó, primeira coisa, na verdade, ele tá sempre printando os valores que a gente quer, né? Então, comédia. Então, a maioria aqui vai ser comédia, tá? Então, beleza, a gente já tinha dado uma olhada no dataset lá. Parecia mesmo que isso ia acontecer, mas tudo bem. Depois, se a gente quisesse também, a gente podia colocar uma randomização aí para ele pegar sempre o primeiro valor. Ele pegasse um valor random aqui entre 1 e 3, né? Mas beleza, vamos fazer dessa forma primeiro aqui, que a gente só está limpando primeiro. Depois a gente vê se a gente faz algum outro tipo de abordagem aqui. Ele só deu errado aqui porque num, em um dos casos ele está pegando o valor que é nulo, né? Então, como a gente tinha visto aqui em cima, gênero não tem valor nulo aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui, peraí. O que ele deu de errado? Não, vocês estão vendo aí que tá dando erro aqui em alguma coisa. O que eu fiz, então? Só explicando.
eu fiz um try except aqui, que é assim, se dá certo, ele faz o que eu estou pedindo. Se ele der errado, ele identifica aqui, no meu caso, né, qual linha que deu errado. E aí, aplicando isso aqui, a gente vê que a primeira linha que deu erro aqui foi a 710, depois ele vai dar a 728 e tal, dessas últimas aqui. Aí o que a gente pode fazer? É dar uma olhada nessas linhas para ver o que tem nelas. E para ver o que tem nelas, a gente faz o seguinte: a gente pega o data frame aqui, põe 710 aqui e vamos ver o que ele retorna pra gente. Ah, ele não... Drama. Oxi, o que tá dando pau aqui nessa linha? Não entendi. Eu não consigo nem ver o que tem nela. Deixa eu ver. Não vou pegar o gênero, então eu vou pegar, fazer o iloc. Vamos ver. Iloc de 710. Ó, o gênero aqui. Tem um gênero aqui. Deixa eu ver na 709. Tem alguma coisa esquisita aqui nessas linhas aqui. Então, o gênero tem aqui também nessa outra. Então, 710 tem. Só que quando eu coloco o gênero aqui, 710, se eu coloco aqui o gênero... Ah, então eu vou fazer assim, ó, gente. Não sei porque que tá dando aquele pau lá, mas a gente faz com o iloc aqui. E aí a gente faz da seguinte forma, antes de dar o split, a gente põe o i aqui com o iloc, a gente pega o gênero e faz isso aqui. Vamos ver se fazendo isso, ó, ele não deu erro nenhuma, então a gente tem que fazer dessa forma aqui. Aí a gente pode até tirar o except lá e o try. Então é o seguinte, esquece do jeito que eu estava fazendo aqui, foi interessante até para eu, sei lá, identificar. Mas fizemos dessa outra forma aqui, e aí o início a gente tem que fazer da mesma forma, tá? O que a gente vai fazer? Vai colocar aqui primeiros gêneros e vai colocar isso aqui dentro de uma lista, beleza? E aí o valor aqui, a gente vai dar um append nela, append e primeiros gêneros. Aí aqui esse print pode ir embora e esse outro aqui. Aí fazendo isso, nesses primeiros gêneros aqui, ele virou uma lista. A gente vai colocar agora dentro do nosso dataset esses primeiros gêneros e para isso a gente vai pegar o nosso DF limpo, o DF filmes limpo, e a gente vai criar uma nova coluna para ela que vai ser primeiros. E aí a gente vai colocar aqui dentro dele essa nossa lista que a gente criou, beleza? Aí fizemos isso e aí se a gente pegar a nossa informação aqui, ele criou uma nova coluna, que é esses primeiros gêneros aqui, que é só pegando os primeiros gêneros de cada. E se a gente quiser ver, a gente dá um head aqui, só pra gente ver se tá tudo certinho. E vamos ver, ó, pegou os primeiros gêneros aqui, que a maioria deles é comédia. Tá ok. Legal. Então, gêneros, ok. IMDB, ok. E aqui a gente vai pegar também o ano. Então, vamos fazer aqui ano. E o ano, ele tá como release year. Vamos ver como é que ele tá aqui. Filmes limpo. Então sempre é do limpo que a gente tá pegando. Só vou mandar uma informação aqui só pra gente ver se tem anos faltantes ainda. 748, não faltante, 749. Tem um ano faltante. Então a gente faz da mesma forma. Ponto is null. Vai ter um que é true aqui, ó, o 753. E aí pra gente pegar só quem não é, então a gente faz um till aqui na frente e bota o coisa aqui, o nosso data frame, beleza? Agora o nosso data frame ele vai ter 748 linhas, porque a gente jogou essa outra fora. E aí isso a gente vai armazenar dentro de filmes limpo. Legal. Então agora a gente não vai ter mais dados faltantes e agora a gente só quer ver quem são esses release year. Cadê? Release year. Vamos ver quem são os dados únicos. Ah, então beleza. Ele está aqui em formato de float. Deixa eu só ver se é float que ele tá mesmo. Release year, ele tá como float. Vamos deixar como int, só para ele ficar mais bonitinho. Beleza, então para fazer isso é fácil. A gente faz o seguinte. Ponto release year igual a release year.type str não, int que a gente quer. Beleza, ele ficou em formato já ficou em formato aqui de inteiros. E aí uma coisa legal que a gente pode fazer é contar quantos valores que tem só para a gente ter uma noção. Então se a gente coloca aqui o value counts, ele mostra pra gente aqui quem que aparece mais vezes, né? Então do maior pro menor, né? Então 2020 a gente tem 87 filmes, 19 tem 71 e tal. 1941 a gente tem um filme. Se a gente colocar aqui como sort index, ele vai
fazer isso ordenando pelo ano. Tá? Então, ó, o primeiro filme que a gente tem é de 1898, é o mais antigo que a gente tem. E o mais recente é 2022. Então, ano já tá ok aqui também. Aí agora a gente já pode partir para o gráfico. Então eu vou colocar aqui gráfico. Então eu vou abrir uma nova seção. Gráfico. Legal. Para fazer o gráfico, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele que já existe, do exemplo aqui que eles deram, e vai colocar os nossos dados aqui, porque o nosso data frame agora ele já está limpo. Pelo menos as variáveis que a gente vai usar. E a gente dá uma olhada como é que ele fez aqui, ó. Então, o DF dele, ele chamou de DF mesmo. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Então, essa primeira parte aqui é quando a gente colocando qual que é o nosso data frame. O nosso data frame é o DF Film Slim. Legal. O nosso X, que eu quero colocar no eixo X, é o ano. Então a gente pode colocar aqui o Release Year, que é esse aqui. E no nosso eixo Y, o que a gente quer colocar? A gente quer colocar ali os ratings, né? Então a gente vai ter o ano que a gente tem ali dos filmes e os ratings de cada um. E o rating ele chama IMDb Rating. Então a gente já tem o nosso X e o Y. O tamanho de cada bola ali, né? De cada bubble, de cada bolha, na verdade. Aqui ele tinha colocado como população. E no nosso caso ali, o tamanho vai ser a quantidade de votos que a gente teve. Então, temos mais isso aqui. Então, eu tinha esquecido. Tem a quantidade de votos, né? Então, vamos fazer mais essa limpeza, tá? Então, voltando aqui um passo. Vamos ver aqui os votes. Aí, vamos fazer a mesma coisa. Então, DF Filmes limpo. Primeiro, a gente vai ver se tem votes is null. Para ver se existe algum dado dele nulo, tá? Não tem nenhum dado nulo. Já é bom. Só que uma coisa que eu tinha reparado lá em cima é que ele está em formato de objeto. Aí a gente transforma só ele para inteiro, né? É melhor para a gente trabalhar, porque senão ele não vai conseguir identificar no gráfico aqui o tamanho da bola, porque ele vai estar em formato de string e não faz sentido para o nosso mecanismo aqui fazer o tamanho da bola lendo uma string. Então a gente vai ter que ter ou um float ou um inteiro. Aí para fazer isso, a gente só dá uma olhada aqui como é que eles estão. Tá vendo que eles estão com uma vírgula aqui, né? Então ele tá usando vírgula para separar milhares. E isso não é bom, né? Na verdade, a gente vai ter que trocar isso aqui. Aí a gente vai ter que dar um replace. Vamos ver se dessa forma se isso aqui vai funcionar. Eu vou trocar todas as vezes que aparecer uma vírgula, eu vou trocar ele para nada. Ah, tá. Então só falta preciso colocar um str aqui. Vamos ver se ele vai fazer. Então tá legal. É dessa forma que a gente faz. Só que isso aqui eu não estou armazenando em lugar nenhum ainda. E eu tenho que armazenar isso aqui no própria variável de volts mesmo. Se eu fizer isso, vamos ver se ele deu certo. Ó, agora vocês podem ver aqui eu dei só printei aqui, né, o nosso data frame. E aqui, ó, ele já separou tudo sem vírgula, né? Então tiramos as vírgulas e só vamos ver como é que tá formatado agora a nossa, que ele estava em formato de string, né? Vamos ver aqui qual que é, volts. Ele está como objeto ainda. Então, na verdade, a gente só tirou a vírgula, só que ele ainda está identificando como string. Só que a gente não quer isso, a gente quer que ele seja identificado como um inteiro. E é para isso a gente faz da mesma forma que a gente tinha feito antes, que é pegar o volts e põe type para mudar de tipo, né? A gente vai colocar ele como inteiro. E aí aqui a gente já até coloca a informação dele para ver se está tudo certo. Então vamos fazer info de novo. Então pode ver que esse info a gente usa muito para ver se deu certo, né, a nossa mudança aqui para inteiro. Deu certo, ó, ele está como inteiro agora e tem 748 linhas não nulas e tá certinho porque ele não tem nenhum dado nulo mesmo. Então agora sim. Então aqui no tamanho, voltando para o nosso gráfico, o tamanho da nossa bolha aqui a gente vai colocar volts, né? Então tem que escrever certinho aqui, como eu copiei e colei, tinha vindo com espaço. E em color vai ser os primeiros gêneros. A gente só quer os primeiros gêneros. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, só vou pôr no lugar certo aqui, ó. Então quando a gente olhou os gêneros, no finalzinho aqui, deixa eu só ver como é que ficou a quantidade de gêneros únicos que a gente tem, tá? Então def filmes limpo, aí eu posso colocar aqui genre.valueCounts
pra gente ver... Ah, não, na verdade são primeiros gêneros. Então a gente tem uma predominância aqui de comédia e tal, seguido de drama, animação, romance e tal. Então, ok. Tem, tem bastante coisa aqui, vai ficar interessante, acho que esse nosso gráfico. Deu uma diversificada. Na verdade, a gente tem vários valores únicos ali, né? Mas com predominância ali de comédia, mas tudo bem. Então, a cor, a gente põe os primeiros gêneros. Ah, o Hoover é o nome que vai aparecer lá em cima. E o nome que vai aparecer lá em cima, a gente pode colocar o title, que é o título do filme. Log, a gente não vai colocar log. E o tamanho máximo aqui, a gente a princípio não coloca nada, porque a gente nem sabe o tamanho que vai ter. Então, colocamos todos os nossos parâmetros aqui, vamos mandar rodar e rezar, né? Aqui, ó, já apareceu alguma coisa interessante, ó. Cadê? Nossa, aqui achei. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem os primeiros gêneros aqui, né, ó. Comédia, aventura, drama, tal, tem um monte de coisa aqui. Então, eles representam as cores, né? As cores deles representam aqui, cada cor é um gênero diferente. Então, a gente pode ver que tem mais bolinhas azuis aqui. O tamanho da bolinha está mostrando pra gente quantos votos que eles tiveram. E outra coisa aqui ó, então aqui embaixo a gente tem o ano e aqui para cima é o rating, né? Então tem alguns dados aqui para baixo, ó, que teve um rating bem ruim e teve poucos votos também, tá? Release year, primeiros... Ó, quantos votos... Ah, nossa, esse aqui teve bastante voto, ó, 16.146 e muitos votos baixos, né? Porque o rating dele tá 1.3 e foi um filme de 2014 aqui, ó, chama Kirk Cameron's Saving Christmas. Interessante, acho que parece que o nosso mais bem ranqueado aqui nos ratings foi It's a Wonderful Life, que ele teve um rating de 8.6 e teve mais de 461 mil votantes. E esse é um filme de 1946, nossa, é bem antigo mesmo, mas ele parece estar muito bem avaliado. E o legal aqui do nosso Plotly é porque se a gente coloca o nosso mouse em cima das bolhas, ele aparece esses dados aqui, né? E como a gente colocou o hover como title, então ele aparece sempre o título aqui em cima dessa caixinha que vocês estão vendo. Outra coisa interessante aqui do Plotly é porque a gente pode fazer isso aqui, ó. Se a gente quer dar um zoom, a gente pode selecionar aquela área ali, ó, e ele dá um zoom naquilo ali. Tá vendo? Interessante. E essas bolinhas minúsculas aqui, ó, tem uma aqui que a gente não tá nem conseguindo enxergar. Cadê? Tá aqui? Ah, nossa. Tem 951 votos. Então ele teve muito pouco. A gente poderia até fazer uma nova versão aqui, eliminando, né? Eliminando esses dados aqui. Mas vocês podem ver que já ficou interessante assim. O que eu tô achando? Eu tô achando que essas bolinhas pequenas, elas ficaram muito, muito pequenas. Eu queria aumentar assim, o tamanho delas, só que como um todo, né? Será que aquele Max lá que eu tirei daqui, Max Size 60? Vou deixar com o Max Size 60 para ver se ele aumenta. Ah, agora ficou melhor, hein? Então, peraí. O que tá acontecendo aqui? Eu aumentei o tamanho máximo aqui das nossas bolhas, então o padrão do maior ficou bem maior. Só que aqui vocês podem ver que começa a juntar muito ali na frente, né? Cada uma delas. Porque ele tá como 60, então, mas eu posso deixar como 40. Vamos rodar de novo aqui para ver. Pô, já tá muito melhor assim. Ah, agora eu gostei muito mais. Já tá muito melhor. Aqui eu ainda vou manter esse último aqui de 1898. A gente poderia limitar, né? Os filmes anteriores ali a 1920 eles não iam aparecer. Ou que menos de 1.000 votos a gente também não apareceria. Mas vamos deixar ele aqui porque como é um filme de 1800 e alguma coisa, eu acho interessante a gente ter esse dado dele aqui. E aqui, ó, o que a gente conclui daqui, né? Como é que a gente lê esse gráfico? Como eu já falei aqui, cada cor aqui representa um tema, né? Um gênero de filme. Então a gente pode ver uma predominância aqui desse azul mais clarinho que é o de comédia e tal. E o filme que teve maior rating aqui foi It's a Wonderful Life, que ele é um... Que gênero que ele é? Ele é um drama. Então é um filme, de gênero drama aí de Natal. Interessante. Ele é de 1946, aí, então quem for interessado aí e gostar desse tipo de filme, assista, parece que é uma boa, porque ele teve uma avaliação, a melhor avaliação e com mais de 460 mil votantes. Então ele deve realmente ser bom mesmo. E o menos votado aqui foi o Kirk Cameron Saving Christmas de
de 2014, ele é recente até, né? Ele é uma comédia. Deve ser bastante ruim mesmo, porque o rating dele tá péssimo, tá 1.3 e teve mais de 16 mil votos, então ele deve ser bastante ruim mesmo. Vocês podem ver aqui que a gente tem uma maior predominância, né, dos filmes de Natal aqui a partir de 1980, aqui já começa a ter uma aglomeração, parece que é um pouco maior, mas parece que aqui, ó, depois de 2000, quando que é esse filme aqui, ó? A partir de 2010, parece que teve muito filme, aí que a gente não consegue enxergar muito aqui, porque tem um monte de bolinha pequena, ó, porque teve poucos votantes, né? Mas interessante. Se a gente quisesse só ver esse dado aqui, eu acho que eu já coloquei lá em cima, mas vamos fazer um release year, vamos count. Vou colocar aqui para ver até o 30. Ah, lá. Então a gente pode ver que a partir de 2010, aqui a partir de 2007, 2010, é onde a gente tem maior concentração mesmo de filmes de Natal. Interessante. Grinch? Ah, será que tem um Grinch? Vamos ver o Grinch. Só mais uma curiosidade aqui. Sabe de que ano que é o Grinch? Não? Então vamos colocar assim, ó, pra gente ver se a gente encontra um filme, porque assim, a gente teria que saber o nome exatamente como ele tá aqui. Então, por exemplo, The Grinch. E aí, a gente põe filmes limpo aqui. Ah, The Grinch achou? Que milagre! Eu achei que ele não ia achar só como The Grinch, assim, sabe? Achei que ele ia ter mais alguma coisinha e aí eu ia explicar como é que a gente ia fazer pra achar, mas não precisou. E o IMDB aqui, ó, o rating IMDB do Grinch é 6.3, meio baixo, né? E o ano dele foi de 2018. Ah, ele é mais recente, então. Esse é outro The Grinch. Eu acho que a gente... Tem desenho também, sabe? Ah, tá. Então deve ser outro. Então acho que esse é um outro Grinch aqui. Porque o Grinch original ele não é de 2018, é mais antigo, né? Mas beleza. Então essa aqui foi a nossa criação da nossa visualização de gráfico do estilo bolha, tá? Para filmes de Natal, nosso especial aqui de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal para todo mundo e até a próxima e tchau.